E enfim, chegou a hora da gente trabalhar com strings, né? A gente está entrando desde a aula de arrays, né? A gente está entrando em assuntos que não são especificamente de lógica, né? Do pensamento computacional, né? De lógica de programação, né? Mas como a gente está trabalhando com Java, e a gente vai trabalhar com Java ao longo dessa formação, né? De full stack, então a gente precisa saber manipular, né, algumas das funcionalidades que a linguagem Java nos oferece, né? Por isso que a gente já falou de arrays, né, como estruturar métodos, e agora falar sobre como manipular strings, né, que é aquela sequência de caracteres que a gente já trabalha desde a primeira aula. Né? Então a ideia é a gente entender a imutabilidade de strings em Java, usar os principais métodos da classe string, né, que a gente já comentou que não é uma classe, aliás, não é um tipo de dado primitivo, diferente do int, long, float, double, né? O string ele é um tipo não primitivo, né? Comparar e formatar strings corretamente, usar aqui o String Builder para manipular de forma eficiente as strings e aplicar strings em situações práticas. Né? E aí, string é uma classe, né? E de novo, a gente não vai se adentrar aqui do que seria uma classe, porque isso é assunto de programação orientada a objetos, né? Do PO. Mas é interessante você já saber que não é um tipo primitivo. Tá? E com isso a gente consegue utilizar os métodos, assim como o da classe scanner, né? A classe scanner, a gente chama os métodos nextInt, nextDouble, nextLine, né? E aí a classe string ela também tem os seus próprios métodos, né? Ações que a gente pode realizar em cima dessa sequência de caracteres. Né? E aí, por ser uma sequência de caracteres, né, um array de caracteres, você pode considerar uma string um array de caracteres, e aí a gente viu que array, né, os elementos, eles possuem índices. Então, no caso aqui, né, quando a gente tem uma, uma string desse tipo, né, a gente começa com um índice zero. Né? Então, no caso aqui, o J maiúsculo, né, porque tem essa diferença de J maiúsculo e J minúsculo, né, são diferentes. O J maiúsculo, o índice dele é zero. Né? E o último índice, nesse caso aqui, seria o de índice 15. Né? E lembrar que um array, o tamanho dele é o que? É o último índice mais um. Então, no caso, eu tenho um array aqui, né, de 16 caracteres, né? Um array de tamanho 16. Tá? E strings em Java são imutáveis, né? Elas não podem ser alteradas. Né? Como assim? Né? Toda operação que modifica um string, na verdade, cria uma nova. Isso foi um ponto que a gente tocou lá atrás, do porquê a gente não pode comparar, né, strings usando aquele operador de igualdade, né, o igual igual. Então a gente usou aqui, lá atrás, né, eu acredito que foi aqui na aula de operadores. Pronto, tá aqui. Na aula de operadores, né, a gente definiu duas strings, no total três, né, inicialmente duas, né, e a terceira seria o quê? A segunda mais um, um outro complemento. Né? E veja que na hora de executar isso aqui, deixa eu verificar se tem outras saídas para a gente focar naquelas. Pronto. Então, na hora de imprimir, se elas são iguais, né, veja que a gente recomendou, né, a gente aprendeu que a gente deve usar o quê? O método equals. Né? O equals ele é um método da classe string. Né? Veja que eu estou chamando ele, né, quando eu boto ponto aqui, o ponto equals é a forma que eu estou chamando o método a partir de uma string. Né? Qual string? A nome 1. Né? Então, se eu executar, a saída vai ser que para essa comparação aqui com o igual igual, né, vai dar que não são iguais, né, embora eles tenham a mesma sequência de caracteres. Por quê? Porque essa string aqui, nome 3, é uma nova string. Né? Não é a string 2 com um complemento, né, que vai gerar, né, uma mesma string, vamos dizer assim, da nome 1. Tá? São strings diferentes. Né? São variáveis diferentes, são objetos diferentes. Então, agora, quando você usa o método equals, né, que é a forma segura de você comparar strings, então você de fato está comparando ali o conteúdo desses objetos, né, a sequência de caracteres, exato. Né? Então, isso é importante você saber, né, na hora de fazer comparação de strings. Tá? E aí a gente vai ver aqui alguns métodos essenciais dessa classe que é interessante a gente saber para poder manipular essas strings. Deixa eu trazer para cá e aí vou, como sempre, criar uma nova classe. Vou chamar aqui manipulando
strings, né? .java. Eu não vou chamar de strings porque já existe uma classe chamada strings, né? Além da string, existe a strings. Então, para evitar aí conflito com a classe que já existe em Java, né? Eu vou chamar de outro jeito, né? Como sempre, eu vou declarar o método main aqui. E aí, vamos botar aqui uma string com meu nome. Agora, dessa vez, meu nome com o segundo nome, certo? Então, como é que... Vamos ver aqui alguns exemplos, né, de métodos, né? Muito interessante saber na hora de manipular strings. Então, uma string, né, você pode entender uma string como uma array de caracteres. Então, um array ele tem tamanho. Então, qual seria o tamanho da sua string? Eu posso obter usando aqui o método .length. Né? Então, o length é um método que retorna o comprimento, o tamanho, o número de caracteres dessa string. Tá? Antes de executar, eu já vou chamar outros. Tá? Eu vou, por exemplo, chamar aqui ó, o primeiro caractere da minha string. Né? Eu posso acessar os elementos da minha string, né? Os caracteres, os elementos dessa string, desse array de caracteres, usando o índice também. Só que aqui é um pouco diferente. Aqui vai ser o nome, ponto, char@. Né? Char@ significa o quê? O caractere no, e aí você passa o índice que você quer. Né? No caso aqui, lembrar que a gente começa com o índice 0, então o caractere no índice 0 é justamente o meu primeiro caractere. Agora, se eu quiser o último caractere, qual seria o índice desse caractere? Né? Seria o tamanho dele menos 1. Né? Lembra disso? Então, para pegar o tamanho, nome.length menos 1. Né? Então, isso vai me retornar o meu último caractere na minha string. Agora, eu posso pegar também o inverso. Né? Eu estou aqui passando o índice e estou obtendo o caractere. Né? Vou executar aqui para a gente ver as saídas desses três primeiros métodos. Aliás, dos dois primeiros, né? O length e o char@. Então veja que o tamanho é 16, né? O primeiro caractere é o A maiúsculo e o último o R minúsculo. Beleza. Agora, eu vou fazer o contrário. Né? Aqui eu estou passando o índice e estou obtendo o caractere. Mas se eu quiser obter o índice de um determinado caractere, né? Então eu posso botar aqui índice de E. Peguei esse de propósito. E aí eu vou chamar o index of, né? Index of, ou seja, o índice do caractere. Então, o caractere é aspas simples. Veja que esse meu nome ele tem dois caracteres, né, da letra E. Né? Então, o que seria que ele iria me retornar nesse caso? Né? Vamos executar aqui para ver. Ele vai me retornar o primeiro que aparece. Tá? Então, nesse caso, ele vai me retornar o primeiro E que aparece. Né? Índice 0, índice 1, índice 2. Por isso que ele me retornou aqui o índice 2. Beleza? Agora, eu posso também, né, verificar se uma string contém, por exemplo, né, André. Então, verificar se essa minha string ela contém essa sequência de caracteres ANDRE, né, que é André. E aí eu posso fazer isso usando aqui o método contains, passando a sequência de caracteres. Então, no caso aqui é uma aspas duplas, né? Também vai ser uma string, aspas duplas. E aí eu passo a sequência de caracteres que eu quero verificar se essa string contém, né, dentro dela. Então, se eu executar, deverá retornar um booleano. Né? Um booleano verdadeiro ou falso. No caso aqui, verdadeiro, porque de fato meu nome ele contém essa sequência de caracteres. Beleza? E aí, a gente pode também chamar o método que aí vai retornar tudo em maiúscula. Né? Ou seja, todas as letras em caixa alta. Né? Então, existe o método toUpperCase para retornar tudo maiúsculo e existe o método toLowerCase para retornar tudo minúsculo. Né? Vou trocar aqui minúsculo. Tá?
Então, o to uppercase ele retorna tudo maiúsculo e o to lowercase retorna tudo minúsculo. Tá? E aí, um outro ponto, vou executar aqui, antes de a gente testar os demais, né, a minha lista aqui. Então, aqui ó, tudo maiúsculo, tudo minúsculo. Né? Mas, por exemplo, digamos que eu tenho uma série de espaços, né, no início, né, estou botando aí vários espaços no início e no fim. Né? Como é que eu posso, né, remover esses espaços? Né? Tem duas formas. Tem uma que é a mais moderna, a mais antiga, vamos dizer assim, né? Botar assim, string sem espaços. E aí, no caso, seria o nome.string, né, de cortar. Mas existe a forma também mais moderna, que seria o strip. Né? Porque ele usava uma tabela de caracteres, né, da ASCII, que é uma mais antiga, né, e o strip ele é o Unicode, né, então ele engloba mais caracteres na hora de remover os espaços em uma determinada string. Tá? Mas no fundo eles vão executar, eu vou executar só um, né, eu vou executar o strip. Né, então você veja que ele vai, se eu não usasse o strip, né, vamos ver como é que ele iria imprimir, né, com todos os espaços. Né? Veja aqui, ó, com todos os espaços, o maiúsculo também, o minúsculo também. Né? Mas se eu botar o strip, né, ele agora vai... Veja, o maiúsculo ele vai continuar com os espaços, né, porque eu estou executando o strip depois de, de executar esses exemplos aqui de maiúsculo e minúsculo. Tá? Então, o strip ele faz essa remoção, né, de espaços vazios no início e no fim de uma string. Tá? E claro que eu também posso, se uma string é uma rede de caracteres, eu posso querer, por exemplo, o meu primeiro nome, ou seja, uma sequência específica, né, desse meu nome aqui. Então, no caso, depois que eu remover, né, os espaços vazios, né, do início e do fim, né, então o meu A ele volta a ser o índice zero, né, e aí o meu primeiro nome ele vai ser do índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então eu vou incluir aqui, né, vou chamar o método substring, que eu quero, vou passar dois índices, o índice de início, que é o índice 0, afinal eu quero a partir da letra A, e quero até a letra E, cujo índice é 8. Tá? Mas esse segundo índice aqui, ele é exclusivo, né? Você não inclui ele dentro da contagem de índices que você quer. Então, se eu botar o 8, na verdade ele vai pegar do A até o R. Ele não vai incluir a letra E. Tá? Então, nesse caso, se eu quero a letra E, eu tenho que botar o quê? O 8 mais 1, que é 9. Né? Ele não inclui o 9 nessa substring. E aí, se você executar, a ideia é que ele apareça apenas o meu primeiro nome. E deu erro? Ah, sim, deu erro porque o strip, na verdade, ele está sendo executado aqui, né, ao vivo, né, na hora de imprimir o sysout, né. Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso dizer que nome recebe nome.strip. Né. Então, eu atualizo a minha variável nome, né, com o nome sem os espaços. E aí sim, agora isso aqui vai funcionar. Então, o meu primeiro nome está aqui do índice 0 até o índice 8. Né? Então, o 9 ele não é incluído nessa contagem. Beleza? E eu posso também substituir. Né? Eu posso substituir strings. Né? Eu posso dizer, né, que meu nome agora não é mais, né, Alexandre. Eu posso agora, novo nome. Eu posso dizer agora que nome replace, chamar aqui o método. E aí eu passo a sequência de caracteres, né, que eu quero substituir. Então eu quero substituir Alexandre por, sei lá, Bruno. Certo? Então, se eu salvar e executar,
veja que o novo nome é Bruno Júnior. Tá? Então eu estou substituindo essa sequência de caracteres que eu estou passando como primeiro parâmetro do método replace e substituindo pelo segundo parâmetro que eu estou passando aqui no nosso método replace do string, tá bom? E aí, né, eu posso fazer o seguinte também. Lembrando, mais uma vez, uma string é uma sequência de caracteres, né? Então, no caso aqui, né, o último valor da variável nome vai ser o meu nome Alexandre Júnior, né, sem os espaços, né, ou seja, essa daqui. E aí eu posso quebrar essa string, né, em duas strings, usando de novo um array. Um array de strings, vou botar assim, nomes, ou então partes do nome, vou botar assim, partes do nome. E aí eu vou usar o meu nome, né, que é Alexandre Júnior, que é esse aqui que está aqui embaixo, né, e vou usar chamar o método split. E aí eu vou botar aqui como parâmetro de entrada desse método quem é o separador, né? Quem é que vai definir, quem é que vai definir a separação entre essas strings, né? No caso aqui é um espaço vazio, mas poderia ser uma vírgula, um ponto e vírgula, uma tecla tab. Então nesse caso aqui, né, é um caractere espaço, né? Na verdade eu tenho que botar entre aspas duplas, certo? Então o que eu estou passando aqui é o que? É um espaço, né? E aí se eu colocar aqui primeiro nome, né, vai ser, se é um array agora, eu posso usar o que? O esquema de índices de um array que a gente aprendeu na aula anterior, né? E aí eu posso também, o último nome, ser o que? De índice 1. Né? Afinal, eu só tenho aí duas partes, né? Então eu vou ter a parte de índice 0 e a parte de índice 1. Mas veja que eu usei aqui o split para poder pegar uma sequência, né, de caracteres, no caso aqui uma string, e dividir ela usando um separador, né, considerando que esse separador exista. Né? Se não existisse esse espaço, ele não iria separar, iria ser um array de um único elemento. Né? Se eu tivesse colocado aqui vírgula, por exemplo, né, eu não tenho vírgula no meu nome. Então ele não iria separar nada, né? Iria continuar apenas o quê? Uma string, né? Seria um array de um único valor, de um único elemento. Né? Mas aqui eu estou dando espaço. Um espaço, eu tenho um espaço, né, separando aí duas sequências de caracteres. Consequentemente, essas duas sequências de caracteres vão compor, né, um array de strings, né, que eu estou chamando aqui partes do nome. E, eventualmente, eu estou usando aqui o esquema de índices para poder acessar cada um desses elementos do array. Então, eu vou executar. E a ideia é que o primeiro nome seja somente Alexandre e o último nome seja Júnior. Né? Afinal, eles estavam separados ali por espaço. Beleza? E aí, sempre lembrar que letras maiúsculas não são iguais a letras minúsculas. Tá? Então, se você tem aqui, por exemplo, né, vou fazer assim, string nome minúsculo. Né? E aí eu fazer aqui Alexandre Júnior. Né? Se eu fizer aquela comparação usando, né, usando o método equals, né, ou seja, o método correto, né, ou seja, se eu fizer que nome ele é igual, ou seja, equals a nome minúsculo, lembra que o meu nome, né, ele ainda é Alexandre Júnior aqui, tá? A última atualização que eu fiz na variável nome foi essa daqui. Mas aí eu estou comparando o meu nome atualizado com o nome minúsculo. Veja que a diferença está aqui nas duas letras minúsculas. Então, espera-se que retorne falso, porque não são iguais. Mesmo usando o equals, não são iguais. Mas se você quiser, né, desconsiderar o maiúsculo e o minúsculo, você usa o equals ignore case. Ou seja, ele vai ignorar se é caixa alta ou caixa baixa. Né? Se você executar aqui, ou seja, vai ignorar as maiúsculas e minúsculas e vai considerar tudo a mesma coisa. É por isso que nesse caso ele retorna verdadeiro. Beleza? Agora, eventualmente a gente vai precisar
fazer a conversão, né, de tipos em Java. Então, por exemplo, eu tenho um número aqui inteiro, 42, né? Números inteiro, double, a gente não coloca entre aspas, né? Porque aspas é só strings. Mas eu posso querer converter esse número em um string. E aí eu tenho as seguintes formas, né? Eu posso usar aqui string, assim, S1, né? Posso chamar a classe string, né? Lembra que string é uma classe, e existe o método que value of, passando aqui o número. Então, se eu imprimir aqui, né? Lógico que a gente, na hora de imprimir, a gente não precisa número convertido, né? E assim, lógico que na hora de imprimir a gente não precisa fazer essa conversão, né? A gente pode simplesmente passar aqui o número e acabou-se. Mas é só para você ter uma noção de que você pode converter, né, números em strings, né? Mas geralmente essa conversão, né, ela é automática, né? Quando você concatena no caso aqui, um número, se eu tivesse usado aqui número, né? Um número inteiro com uma string, né? Essa operação aqui não é de soma, essa operação aí é de concatenação. Então, o resultado vai ser uma string, né? Então ele já converte automaticamente esse número em uma string. Por isso que a gente nunca precisou fazer isso nos exemplos, nos exercícios, né? Fazer essa conversão aqui direta, né? Mas é importante você saber. E também, né, existe também a opção de você usar, né, o string, vou usar aqui S2. Se no caso é inteiro, né, então você chama a classe integer e chama o método toString, né, passando o número que você quer converter para string. Né? Então são formas equivalentes de você fazer a mesma coisa, embora na prática, né, pelo menos nesse primeiro momento, a gente vai usar, né, as saídas dessa forma, né, sem precisar fazer essa conversão de maneira direta. Bom, e aí para finalizar, a gente vai aprender a usar o String Builder, né, que é o construtor de strings, que é uma forma da gente concatenar de forma eficiente as diferentes strings. Digamos que a gente tem aqui uma string com o nome da rua, né, então rua, São José, o número, que eu vou botar em string, aliás, vou botar o número mesmo, né, int número, vou botar esse número tá bom, certo? Número 100, né? Apartamento, então vou botar aqui string complemento, né? Complemento apartamento 301 e vou botar aqui o bairro. Bairro. Ilha de Deus. Não sei se esse bairro existe. Mas enfim, eu quero agora imprimir esse endereço completo, né? Esse endereço, juntando todas essas strings, concatenando todas essas strings com vírgula, né? Então, como é que a gente poderia fazer com o que a gente sabe hoje? Né? A gente poderia fazer que é rua mais uma vírgula, né? Bota um espaço, o número, vou botar aqui número, espaço, aí eu botaria a variável número, de novo, eu botaria aqui o vírgula espaço, botaria agora o complemento, de novo, uma vírgula e um espaço, e por fim o barra. Né? Então, se você executar isso, vai funcionar, mas existe uma forma mais eficiente da gente fazer isso. Né? Vamos ver só a saída aqui para a gente ver se sai do jeito que a gente queria. Pronto. Então, o endereço, Rua São José, o vírgula e o espaço, né? O número, espaço com a variável número aqui 100, apartamento e depois o bairro. Então, como é que a gente poderia concatenar de forma mais eficiente, né, esses quatro componentes, né, que no caso aqui envolve strings e números. Né? Então, a gente pode usar o que a gente chama de String Builder. Então, usar aqui seria o String Builder, construtor de string, eu vou declarar chamado. Seria equivalente a algo parecido com scanner. Né? Eu estou, em vez de usar declarar aqui string builder, né? Estou botando aqui SB, tá? Para simplificar, da mesma forma que a gente faz com o scanner, usando o SC. E aí, de novo, string builder, beleza? Então a gente precisa declarar aqui essa variável,
gente vai ver em orientação a objetos, que é um objeto da classe String Builder. E aí o que é que eu faço? Eu boto o seguinte, eu chamo o método append para incluir, né, na minha string, né, o primeiro elemento, que no caso aqui é a rua. Então, eu vou para todos os elementos, eu vou chamar o método append, né, e aí nesse caso eu vou botar aqui, depois do número, aliás, depois da rua vem o número, né, sd.append complemento, e depois vem o sb.by. Beleza? Só que a gente aqui só está, né, concatenando, né, os elementos. A gente precisa botar o separador. Então seria interessante a gente colocar aqui o nosso separador. Seria o vírgula espaço. E aí, entre um append e outro, a gente appende o separador. No caso aqui do número, né, não esquecer que a gente tem o n ponto, né, antes. Faltou o ponto e vírgula aqui. E aí, de novo, né, entre um append e outro, colocar um separador. Entre um append e outro, colocar um separador. Então, o nosso endereço que a gente vai imprimir agora não vai ser mais concatenado dessa forma, aí, usando o operador mais. Né? A gente está usando agora o string builder. Né? E aí, no caso, eu chamo o sb.toString, né? Que é o método que converte esse objeto sb. Né? Esse objeto sb ele não é um string, ele é um string builder, mas eu chamo o método toString para converter ele em uma string. Tá? Então veja que é algo semelhante, né? Só que diferente, né? Usando em vez de o operador de concatenação, que funcionaria, mas que usando o string builder ele é mais eficiente, né? Para um caso simples como esse, a diferença de performance não é tão grande, mas em casos mais complexos, né, em que você precisa, né, fazer esse append, né, de várias fontes, então é mais performático, né, para o seu código usar o string builder. Tá? Então eu vou executar aqui para a gente ver pronto, aqui, o endereço, né, vai sair do mesmo jeito de antes. Então a ideia é realmente que fosse a mesma saída, né, mas de forma diferente, né, a forma que a gente faz essa concatenação. E o string builder, né, por ser uma classe, ele tem outros métodos além do append. Né, ele tem o reverse, por exemplo. Né, então aqui, né, endereço ao avesso, né, seria o sb.reverse. E aí eu vou chamar o método, acho que eu posso até, não, vou botar aqui o toString. Né? Então ele vai colocar, né, inverter, né, os caracteres, né, aqui, certo? Então ele imprime o endereço pelo avesso. Né? Então esse é um método do string builder que faz essa troca. E aí tem um método de inserir, né, a partir de um índice, tem um método de substituir, assim como a gente tem no método do string. Né? Então assim, tem uma série de métodos, né, que vocês podem aí ter na aula teórica, né, nas notas de aula, e você pode utilizar esses métodos nos exercícios livremente, beleza? Então, de novo, a ideia é que vocês façam os exercícios, né? A gente vai executar esses exercícios nas aulas específicas de exercícios, tanto de fixação quanto de desafios. Então, a gente se vê na próxima aula, que é a última dessa playlist, né? A última aula teórica, que é uma introdução à orientação a objetos, que é algo que a gente vem falando, né, desde o começo. Muita coisa eu venho dizendo, por enquanto aceita, porque vai ficar mais claro lá em orientação a objetos, porque de fato Java é uma linguagem que é orientada a objetos e a gente precisa, né, ter uma curva de aprendizado aí que não coloque todos os conceitos de uma vez só na bandeja. Né? É preciso a gente aceitar algumas coisas no começo, e a ideia é que a gente vai incluindo esses conceitos, né, aos poucos, de forma que as coisas vão fazendo sentido à medida que a gente vai avançando. Né? Então, próxima aula é uma aula de introdução à orientação a objetos,
para sentir o gostinho aí do próximo módulo do curso, que é, programação orientada a objetos de fato. Beleza? Então até a próxima aula.